E aí a Leila cobrava. Cobrava, dizendo que tinha que ser rápido, que isso já era uma bagunça, que esperava que o STJD fizesse que o campeonato terminasse de forma... Eu não estou falando aqui sobre a parte jurídica, tá? Estou falando sobre a celeridade. E etc e tal. Só que ela esqueceu de colocar na nota dela que o Alan estava jogando com efeito suspensivo. E o Vitor Roque nem julgado foi ainda por homofobia. Então, antes de vocês entrarem na discussão clubista, o Flamengo tem razão, o Palmeiras tem razão, é bom dizer que é um joguinho de nota oficial. E que o STJD, que é a nossa pergunta da nossa enquete de hoje, dessa live que é retransmitida simultaneamente pelos nossos parceiros da Rede Contínua, pergunta: quem é o vilão? É o malvado? É a Leila? É o STJD ou é o Voldemort, Piperno? Olha, Marília, são muitos aspectos aí, né? No caso do julgamento do jogador do Palmeiras, foi concluído ontem, né? Ou seja, ele vai ter que cumprir e fim de conversa. Também estava jogando sob efeito suspensivo, o Alan. Ele tinha recebido 2 jogos, por conta de uma expulsão ocorrida em julho. Nós estamos em novembro. Então, eles demoraram 4 meses para finalizar um caso relativamente simples. O jogador deu lá uma cotovelada, tomou 2 jogos, o Palmeiras recorreu, 2 jogos, efeito suspensivo. Então, me parece não ser um caso de uma grande complexidade, não deveria ter se estendido tanto assim. Em relação ao Vitor Roque, de fato, ele foi lá denunciado, né, por conta, né, de opiniões de uma manifestação homofóbica após o jogo contra o São Paulo, algo ocorrido há mais ou menos um mês. Mas o do Bruno Henrique também é um caso que se arrasta há muito tempo. Então, veja, quando você tem uma série de julgamentos, você tem uma fila, né? Então, obedecendo à cronologia das coisas, eu acho que já passou do tempo do caso do Bruno Henrique ter sido encerrado. O do Vitor Roque, de fato, vai ter que entrar na pauta em algum momento, mas ocorreu bem depois. Era natural que o do Bruno Henrique e o do Alan fossem liquidados antes do julgamento, propriamente dito, né, do caso lá do Vitor Roque. O do Bruno Henrique está causando estranheza demais. Eu entendo o efeito suspensivo como uma espécie de VAR na justiça. O sujeito é denunciado, a defesa vai lá, apresenta suas teses, ele é julgado, condenado ou absolvido. Aí depois, em vez de se cumprir a pena, alguém entra com o VAR e a pena é suspensa para um julgamento feito a posteriori. Muito bem. Se enfim, o julgamento já havia sido feito, né? A pena já havia sido definida, por que agora, né, se muda todo mundo, o relator e tal, né? Se muda, inclusive, até mesmo o valor de multa, se muda tudo. Quer dizer, é um negócio muito estranho e é óbvio que eu acho que gritaria em bastidor, ela às vezes enche a paciência, ela é jogar para a torcida, mas também ela é necessária. Até porque todos os lados fazem isso, e a gente falou sobre isso um mês e pouco atrás, quando a turma do exame antidoping visitou os 2 clubes, e o Flamengo publicou uma nota cheia de insinuações, e a grande parte da FAPRES comprou aquele discurso, se esquecendo que o Palmeiras teve que passar por antidoping no mesmo dia, eles não fizeram nos mesmos horários, porque eles iriam treinar em horários diferentes. O Flamengo treinou de manhã, a turma do controle antidopagem passou lá de manhã. O Palmeiras ia treinar à tarde, os médicos foram lá à tarde. É assim que funciona, né? Ó, a Leila disse o seguinte: o Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera que o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado um novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo. Não, né? Revelado. E depois tem uma punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados,
mas não aceitamos ser prejudicados. Bom, não foi em 15 dias, né? O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, que o campeão seja decidido dentro de campo. Bom, nenhuma das duas partes, na minha opinião, tem razão, porque, de novo, é sobre indignação seletiva. Cadê o Vitor Roque citado na nota da Leila? Gostaríamos que fosse rapidamente marcado o Vitor Roque para resolver essa questão e defender o nosso atleta. Gostaríamos... Não tem. Então, assim, a gente vive no país da indignação seletiva quando se trata de arbitragem, e agora, como sempre foi, alguns anos passados, talvez um pouco menos, mas quem é menos jovem, você gostou, né, Pipo? Lembra? Começar a acabar o campeonato, o STJD aparece e a gente começa a ficar com medo. Vai tirar ponto, vai remarcar jogo, vai sei lá o quê... Né? O Brasil é o zero e vezeiro dos campeonatos brasileiros com a interferência nada discreta do STJD. Na minha opinião, e essa enquete de hoje, que contém ironia, diz sobre isso, é que nós, ou a maioria do público, está tão preocupado com o jogo, com os dirigentes e com os personagens, que o STJD consegue viver sobre as sombras. Ninguém vai na porta do STJD e fala, queremos julgamento, ento, queremos julgamento. Não tem. A coisa fica meio morosa, fica meio adormecida, ninguém sabe quem é o relator. Relatores indicados pelos clubes. Não é uma justiça de juízes que passaram por um escrutínio da lei ou que passaram por um concurso. E aí, da cabeça desses juízes, às vezes sai qualquer coisa. Eu não estou dizendo que é justo ou que não é justo, se o Bruno Henrique, de fato, participou de um esquema de manipulação de resultado, ou se ele só beneficiou a família, e o quanto isso é grave ou deixa de ser grave. Mas, Piperno, o que eu acho é que assim, a celeridade das coisas passou dos limites. Então, tem o julgamento do Bruno Henrique, aconteceu um pedido de recurso, o recurso tem que ser na semana que vem. Não pode ser 2 meses depois. O caso do Alan, o Palmeiras não tinha nada que ter pedido efeito suspensivo quando o jogador era reserva, agora ele é titular. Isso também não está em pauta. Em pauta está como é que os julgamentos são marcados, em que ordem e por quê. Ontem, por exemplo, depois de tanta demora para marcar o julgamento do Bruno Henrique, qualquer que seja o resultado, não é possível outro pedido de vistas, Piperno. Adiar esse julgamento 1000 vezes. Tem pedido de vistas, é o seguinte, o julgamento está suspenso por 2 horas, daqui a pouco a gente volta. Os caras precisam mostrar para o público que o negócio é sério, como eu postei ontem. O senso de urgência desses caras e a vontade de parecer sérios não combinam com o STJD. Então o auditor seguinte ficou muito surpreso. Então o senhor tem 2 horas para ler o processo aí. Não tem mais 3 dias, porque assim, ele vai ler, ele vai dar o voto dele. Se mais um pedir a vistas, fica para a semana que vem. Ele joga sábado. Não dá para ser assim, porque todo mundo tem direito a pedir vistas. O que precisa ser um processo rápido, célere, e precisa cumprir algumas coisas que têm a ver com dar credibilidade. Isso eu concordo com a Leila. Né? Que a coisa precisa parecer, pelo menos parecer séria. Nesse caso não parece. E eu não estou entrando nem se ele deveria ou não deveria estar no artigo 243, ou só no 191, ou nos dois, ou a justiça comum precisa decidir primeiro e depois a justiça do esportiva. Não é essa a questão. A questão é o STJD faz as coisas do jeito que ele quer e a gente sente e aceita. Isso está errado.